Poucos sabem, mas enquanto você celebra o nascimento de Cristo nesta noite sagrada, existe uma verdade tão perturbadora sobre as origens do cristianismo que foi deliberadamente apagada dos registros oficiais por mais de 1.600 anos. O que você está prestes a descobrir sobre Thoth, o deus escriba egípcio, não apenas questiona tudo o que te ensinaram sobre Jesus, mas revela por que os primeiros padres da Igreja fizeram de tudo para destruir esses conhecimentos. Se você ignorar essa informação hoje, continuará vivendo uma versão editada da história mais importante da humanidade, enquanto a elite religiosa mantém você na escuridão sobre os verdadeiros fundamentos da fé cristã. Este não é mais um vídeo sobre teorias alternativas ou especulações vazias. O que você verá aqui são documentos arqueológicos, textos gnósticos censurados e evidências históricas que só recentemente emergiram dos arquivos mais secretos do Vaticano e das descobertas em Nag Hammadi. Por décadas, essas informações ficaram restritas a círculos acadêmicos específicos, mas hoje você terá acesso direto a elas. Não vou pedir para você ficar até o final, porque sei que depois dos primeiros minutos você não conseguirá parar de assistir. Como alguém que passou os últimos 15 anos investigando manuscritos apócrifos e textos herméticos, posso garantir que o que descobri mudou completamente minha percepção sobre o cristianismo primitivo. Você provavelmente cresceu acreditando que Jesus trouxe uma mensagem completamente nova ao mundo, que o cristianismo nasceu do nada na Palestina do primeiro século e que os evangelhos canônicos contam toda a história. Mas e se essa narrativa fosse apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e complexo? A verdade é que existem conexões diretas e documentadas entre os ensinamentos atribuídos a Jesus e textos muito mais antigos ligados a Thoth, textos que circulavam secretamente entre os primeiros cristãos até serem brutalmente suprimidos. O que mais me perturba nessa descoberta não é apenas a semelhança entre os ensinamentos, mas sim como essa supressão foi sistemática e violenta. Porque homens que se diziam seguidores da verdade dedicaram tanto esforço para destruir conhecimentos que poderiam ter enriquecido a fé cristã em vez de ameaçá-la. A figura de Thoth no Antigo Egito não era apenas mais uma divindade no panteão egípcio. Ele era considerado o escriba dos deuses, o guardião da sabedoria divina, aquele que registrava as palavras da criação e mantinha o equilíbrio cósmico através do conhecimento sagrado. Mais importante ainda, Thoth era visto como o mediador entre o mundo divino e o humano, exatamente como Jesus seria retratado séculos depois. Mas essas semelhanças vão muito além de simples paralelos superficiais. Quando você examina os textos herméticos, documentos atribuídos a Hermes Trismegisto, que muitos estudiosos agora identificam como uma versão helenizada de Thoth, encontra ensinamentos que são praticamente idênticos aos que aparecem nos evangelhos gnósticos censurados pela Igreja primitiva. O Corpus Hermeticum, uma coleção de textos que preserva os ensinamentos de Thoth sob o nome de Hermes Trismegisto, contém passagens sobre a natureza divina do homem, a necessidade de um renascimento espiritual e a busca pelo conhecimento divino que ecoam diretamente nos ensinamentos esotéricos atribuídos a Jesus nos textos de Nag Hammadi. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta Jesus falando sobre a luz interior e o conhecimento secreto de uma forma que é surpreendentemente similar aos textos herméticos que preservam a sabedoria de Thoth. Não estamos falando de coincidências vagas, mas de estruturas de pensamento, terminologias específicas e conceitos teológicos que se sobrepõem de maneira impossível de ignorar. Quando os arqueólogos descobriram a biblioteca de Nag Hammadi em 1945, encontraram não apenas evangelhos alternativos,
mas também textos herméticos copiados e preservados pelas mesmas comunidades cristãs primitivas que foram posteriormente declaradas heréticas. Isso significa que os primeiros seguidores de Cristo não viam contradição alguma entre os ensinamentos de Jesus e a sabedoria ancestral de Thoth. Pelo contrário, eles aparentemente viam essas tradições como complementares, como diferentes faces de uma mesma verdade espiritual universal. A Tábua de Esmeralda, um dos textos mais importantes atribuídos a Hermes Trismegisto e, por extensão, a Thoth, contém o famoso axioma que assim é em cima, assim é embaixo, que encontra eco direto nas palavras de Jesus sobre o reino dos céus estar tanto dentro quanto fora do homem. A doutrina hermética do renascimento espiritual, através do conhecimento gnóstico, é praticamente indistinguível dos ensinamentos sobre a segunda nascença que Jesus apresenta a Nicodemos no Evangelho de João. Mas essas conexões foram deliberadamente obscurecidas quando os concílios eclesiásticos do terceiro e quarto séculos decidiram quais textos seriam considerados canônicos e quais seriam destruídos. O que torna essa supressão ainda mais significativa é que ela não aconteceu por acaso ou por ignorância. Os padres da Igreja primitiva conheciam muito bem os textos herméticos e as tradições egípcias. Muitos deles, incluindo figuras como Orígenes e Clemente de Alexandria, foram educados na tradição filosófica alexandrina, que incorporava tanto o pensamento grego quanto a sabedoria egípcia. Eles sabiam exatamente o que estavam censurando e por quê. A decisão de suprimir os textos que conectavam o cristianismo com a tradição de Thoth foi política e teológica, visando criar uma narrativa cristã que fosse distinta e separada de suas raízes pagãs. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, mas a evidência arqueológica e textual que temos hoje mostra que essa separação foi artificial e forçada. Os primeiros cristãos, especialmente aqueles nas comunidades gnósticas do Egito e da Síria, viam Jesus como o cumprimento de uma tradição sapiencial muito mais antiga que incluía não apenas a sabedoria judaica, mas também os ensinamentos herméticos associados a Thoth. Para eles, Cristo não era o início de algo completamente novo, mas sim a revelação final de verdades que já haviam sido parcialmente reveladas através de figuras como Hermes Trismegisto. E doutrina da palavra criadora, tão central no cristianismo, através do conceito do Logos no Evangelho de João, tem precedentes diretos nos textos egípcios que descrevem Thoth como aquele cujas palavras têm poder criativo divino. A ideia de que a palavra divina se manifesta no mundo material para trazê-lo de volta à sua origem espiritual é fundamentalmente hermética e pode ser rastreada diretamente aos ensinamentos sobre Thoth que circulavam no mundo mediterrâneo dos primeiros séculos da era cristã. O que mais impressiona quando você estuda esses documentos lado a lado é perceber que os primeiros cristãos não viam Jesus como rejeitando a sabedoria ancestral, mas como confirmando e elevando ela a um novo nível. Os textos gnósticos apresentam Jesus ensinando seus discípulos sobre os mistérios da criação, a natureza da consciência divina e os métodos de transformação espiritual, usando linguagem e conceitos que são inegavelmente herméticos. O Evangelho dos Egípcios, por exemplo, apresenta Jesus revelando conhecimentos sobre a estrutura oculta da realidade que são praticamente indistinguíveis dos ensinamentos atribuídos a Thoth nos textos das pirâmides. A tragédia histórica é que quando esses textos foram suprimidos, o cristianismo perdeu dimensões inteiras de profundidade espiritual e conhecimento esotérico que poderiam ter enriquecido imensamente a tradição cristã. Em vez de uma religião que incorporava a sabedoria universal de diferentes tradições sob a luz unificadora de Cristo, o que emergiu foi um cristianismo empobrecido, separado artificialmente de suas raízes sapienciais mais profundas.
A influência de Todd no cristianismo primitivo não se limitava apenas aos textos gnósticos. Até mesmo nos evangelhos canônicos, especialmente em João, encontramos linguagem e conceitos que fazem muito mais sentido quando entendidos no contexto da tradição hermética. A doutrina do Logos, a ênfase no conhecimento direto de Deus, os ensinamentos sobre a luz interior e a natureza divina do homem, todos esses elementos têm precedentes claros na tradição sapiencial associada a Todd. O que os concílios eclesiásticos fizeram foi criar uma versão do cristianismo que negava essas conexões, que apresentava Jesus como completamente desconectado de qualquer tradição sapiencial anterior. Mas essa versão editada da história não resiste ao escrutínio arqueológico e textual que temos disponível hoje. A evidência é clara e perturbadora. Ela mostra que o cristianismo que conhecemos hoje é o resultado de uma edição teológica muito específica que removeu elementos fundamentais da mensagem original. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Quando você compreende essas conexões, todo o panorama do cristianismo primitivo muda. Jesus não aparece mais como uma figura isolada, trazendo uma revelação completamente nova, mas como o culminar de uma tradição sapiencial milenar que incluía a sabedoria de Todd e que foi deliberadamente obscurecida para servir aos interesses políticos e teológicos de uma igreja em processo de institucionalização. Esta noite de Natal, enquanto celebramos o nascimento de Cristo, talvez seja o momento perfeito para recuperar essas dimensões perdidas de nossa herança espiritual e compreender que a mensagem de Jesus era muito mais rica e universal do que nos fizeram acreditar. A transformação mais radical aconteceu durante os primeiros séculos da era cristã, quando os padres da igreja precisaram lidar com uma realidade inconveniente. Os primeiros seguidores de Jesus não viam contradição alguma entre os ensinamentos do Mestre e a antiga sabedoria hermética. Para eles, Jesus era o cumprimento de uma profecia que estava inscrita nos textos de Todd há milênios. Essa continuidade natural foi quebrada de forma violenta e deliberada. Os documentos de Nag Hammadi revelam conversas entre Jesus e seus discípulos que soam exatamente como os diálogos herméticos entre mestre e discípulo. Jesus fala sobre a gnose, sobre o conhecimento direto da divindade, sobre a natureza ilusória do mundo material, usando uma linguagem que qualquer iniciado nos mistérios de Todd reconheceria imediatamente. Não era coincidência, era continuidade. O Evangelho de Tomé, um dos textos mais antigos sobre Jesus que possuímos, está repleto de linguagem hermética. Quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, que quem conhece o todo conhecerá a si mesmo, que a luz está em um homem de luz e ele ilumina o mundo inteiro, essas não são frases cristãs originais. São reformulações diretas de ensinamentos que estavam nos textos de Todd, séculos antes de Jesus nascer. A diferença é que Jesus estava oferecendo esses ensinamentos esotéricos para pessoas comuns, democratizando uma sabedoria que antes era restrita aos templos e iniciações secretas. Isso criou um problema político imenso. O Império Romano já tinha dificuldades suficientes para controlar as populações conquistadas sem ter que lidar com uma religião que ensinava que cada pessoa poderia ter acesso direto ao divino, que não precisava de intermediários, que poderia alcançar a gnose por si mesma. Uma religião assim é politicamente perigosa, porque torna as pessoas independentes das estruturas de poder estabelecidas. É muito mais fácil controlar uma população que acredita que precisa de um sacerdócio para se comunicar com Deus do que uma população que acredita que cada indivíduo carrega a centelha divina dentro de si. Os primeiros cristãos entendiam essa dimensão hermética dos ensinamentos de Jesus de forma natural. Eles praticavam técnicas de meditação e contemplação que eram indistinguíveis das práticas herméticas. Eles buscavam visões diretas do divino, experiências místicas pessoais,
transformações alquímicas da consciência. Para eles, seguir Cristo significava passar pelo mesmo processo de divinização que os antigos iniciados passavam nos mistérios de Thoth. Era um cristianismo iniciático, esotérico, transformativo. Não era uma religião de adoração externa, mas de realização interna. Quando Constantino oficializou o cristianismo no século IV, essa dimensão hermética precisou ser eliminada, não porque fosse falsa ou herética, mas porque era incompatível com a estrutura de poder que a Igreja institucional estava construindo. Um cristianismo hermético não precisa de hierarquia eclesiástica, não precisa de dogmas fixos, não precisa de controle externo sobre a experiência espiritual das pessoas. É um cristianismo de liberdade interior, de responsabilidade pessoal pelo próprio desenvolvimento espiritual, de conexão direta com o divino. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Os textos herméticos que sobreviveram às purgas nos dão uma janela para esse cristianismo perdido. O Corpus Hermeticum, os escritos de Proclo, os fragmentos órficos, todos eles contêm ensinamentos que se alinham perfeitamente com os aspectos mais esotéricos dos evangelhos. A doutrina da regeneração espiritual, a ideia de que o homem pode se tornar divino através do conhecimento e da prática espiritual, o conceito de que existe uma centelha de luz divina em cada ser humano que pode ser despertada e desenvolvida, todos esses elementos eram centrais tanto no hermetismo quanto no cristianismo primitivo. A linguagem alquímica que permeia os textos herméticos também encontra ecos claros nos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala sobre morrer para nascer de novo, sobre deixar o homem velho para que o homem novo possa emergir, sobre a transformação interior que acontece quando a luz divina desperta na consciência, ele está usando a mesma linguagem simbólica que os textos de Thoth usavam para descrever o processo iniciático. Não são metáforas vazias. São descrições precisas de um processo psicológico e espiritual real, que pode ser experimentado por qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho interior necessário. A demonização de Thoth e da tradição hermética pelos padres da Igreja foi uma operação de controle de narrativa extraordinariamente eficaz. Eles conseguiram convencer gerações de cristãos de que qualquer conhecimento que viesse de fora da tradição cristã oficial era automaticamente suspeito, perigoso, diabólico. Isso criou uma amnésia cultural que persiste até hoje. A maioria dos cristãos não faz ideia de que muitos dos ensinamentos que consideram exclusivamente cristãos, na verdade, têm raízes muito mais antigas na tradição sapiencial da humanidade. O que torna essa amnésia ainda mais trágica é que ela nos privou de ferramentas espirituais poderosas que poderiam enriquecer enormemente a experiência cristã. As práticas meditativas herméticas, as técnicas de contemplação dos nomes divinos, os métodos de alinhamento com as forças cósmicas, todos esses elementos poderiam ter sido integrados naturalmente no cristianismo se não fosse pela paranoia institucional dos primeiros séculos. Em vez disso, tivemos séculos de cristianismo empobrecido, focado mais na obediência externa do que na transformação interior. Os estudiosos que se aventuram a investigar essas conexões hoje enfrentam resistência não apenas de fundamentalistas cristãos, mas também da academia secular, que tem seus próprios preconceitos contra qualquer coisa que cheire a esoterismo ou misticismo. É uma conspiração do silêncio que vem de ambos os lados. Os cristãos ortodoxos não querem admitir que sua religião tem raízes pagãs, e os acadêmicos seculares não querem ser vistos como levando a sério tradições que eles consideram supersticiosas. Mas a evidência está aí, esperando para ser redescoberta por qualquer pessoa com mente aberta o suficiente para investigar. Os paralelos entre os ensinamentos de Jesus e os textos de Thoth não são coincidências ou influências vagas.
São conexões diretas, específicas, detalhadas. São evidência de que Jesus estava conscientemente trabalhando dentro de uma tradição sapiencial estabelecida, oferecendo uma versão renovada e democratizada de ensinamentos que eram conhecidos pelos iniciados há séculos. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Esta compreensão muda tudo. Muda nossa percepção de Jesus, de seus ensinamentos, de sua missão, de seu lugar na história espiritual da humanidade. Em vez de ver o cristianismo como uma ruptura radical com tudo que veio antes, podemos vê-lo como o culminar natural de uma tradição de sabedoria que começou no Antigo Egito com Thoth e que encontrou em Jesus sua expressão mais pura e acessível. É uma visão muito mais rica, mais profunda, mais satisfatória intelectual e espiritualmente do que a versão editada que nos foi transmitida pelos concílios eclesiásticos. Os manuscritos, que foram descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, revelaram algo que fez os arqueólogos e teólogos tremeram de medo. Entre esses textos gnósticos estava o Evangelho de Tomé, que contém 114 ditos atribuídos a Jesus. O que chocou os estudiosos não foi apenas a existência de mais um evangelho, mas sim a natureza profundamente hermética desses ensinamentos. Jesus fala sobre conhecimento oculto, sobre a necessidade de encontrar o reino dentro de si mesmo, sobre a natureza ilusória do mundo material. São ensinamentos que ecoam diretamente os textos atribuídos a Thoth, palavra por palavra em alguns casos. No Evangelho de Tomé, Jesus diz que quem encontrar a interpretação dessas palavras não provará a morte. Isso é linguagem hermética pura. É o mesmo conceito que Thoth ensina sobre o domínio da morte através do conhecimento secreto. Jesus fala sobre a necessidade de se tornar como uma criança para entrar no reino, mas não no sentido ingênuo que a Igreja ensina. Ele está falando sobre retornar ao estado original de consciência, antes da queda na dualidade. É exatamente o que os textos herméticos chamam de retorno ao nous, a mente divina primordial. Mas aqui está o que realmente vai deixar você perturbado. Existe um papiro copto do século IV que contém tanto ensinamentos de Jesus quanto textos herméticos atribuídos a Thoth. Eles estão literalmente no mesmo documento, tratados como parte da mesma tradição. Os escribas coptas que preservaram esses textos não viam diferença fundamental entre os ensinamentos de Jesus e os de Thoth. Para eles, eram duas expressões da mesma sabedoria eterna. A igreja primitiva sabia disso. Os padres da igreja do segundo e terceiro séculos gastaram uma quantidade enorme de energia atacando especificamente os grupos gnósticos que faziam essas conexões. Irineu, Hipólito, Epifânio, todos eles escreveram tratados inteiros contra os hereges que ousavam sugerir que Jesus era parte de uma tradição sapiencial mais ampla. Eles não estavam lutando contra uma teoria acadêmica abstrata. Eles estavam lutando contra comunidades cristãs inteiras que praticavam um cristianismo profundamente influenciado pela tradição hermética. Os valentinianos, por exemplo, eram uma escola gnóstica cristã que floresceu no segundo século. Eles tinham textos que mostravam Jesus ensinando técnicas específicas de meditação, métodos para a ativação de centros energéticos no corpo, práticas para a comunicação com dimensões superiores da realidade. Tudo isso baseado em princípios que podem ser rastreados diretamente aos ensinamentos de Thoth. A Igreja Ortodoxa declarou guerra total contra esses grupos, não apenas teologicamente, mas fisicamente. Eles queimaram bibliotecas inteiras, assassinaram líderes, forçaram conversões. Deixe eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. O que torna isso ainda mais perturbador é que muitos dos textos herméticos que sobreviveram contêm profecias específicas sobre a vinda de um grande professor que democratizaria os ensinamentos secretos. O Corpus Hermeticum fala sobre um logos, uma palavra divina, que se manifestaria no mundo para tornar acessível aos muitos o que antes era conhecido apenas pelos poucos. A linguagem é praticamente idêntica ao prólogo do Evangelho de João,
que fala sobre o Logos, que se fez carne. Existem textos árabes do século IX que preservaram tradições que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. Esses textos falam abertamente sobre Jesus como um mestre hermético, alguém que estudou no Egito e foi iniciado nos mistérios de Thoth. A tradição islâmica, que não tinha os mesmos motivos políticos da Igreja cristã para suprimir essas conexões, preservou memórias que os cristãos ortodoxos destruíram sistematicamente. Ibn Arabi, o grande místico sufi do século XII, escreveu que Jesus representava a perfeição da tradição hermética, a síntese final entre a sabedoria egípcia e a revelação profética. Ele não via isso como blasfêmia ou sincretismo, mas como o cumprimento natural de uma linhagem de sabedoria que começou com Thoth e encontrou sua expressão mais completa em Jesus. Os alquimistas medievais, tanto cristãos quanto muçulmanos, trabalhavam abertamente com essa síntese. Eles viam Jesus como o grande alquimista, aquele que demonstrou a transmutação final da consciência humana em consciência divina. Suas práticas combinavam orações cristãs com técnicas herméticas, símbolos cristãos com diagramas baseados nos textos de Thoth. Para eles, não havia contradição alguma entre seguir Jesus e praticar a arte hermética. A Renascença viu um ressurgimento massivo do interesse por esses textos. Marcílio Ficino, que traduziu o Corpus Hermeticum para o latim, era um sacerdote cristão que via os ensinamentos de Thoth como uma preparação divina para o cristianismo. Pico della Mirandola argumentou que a cabala judaica, o hermetismo egípcio e o cristianismo eram três expressões da mesma verdade eterna. Eles não estavam inventando conexões. Eles estavam redescobrindo conexões que haviam sido sistematicamente suprimidas. Mas então veio a Contra-Reforma e a Igreja Católica decidiu que essas ideias eram perigosas demais. A Inquisição começou a perseguir qualquer pessoa que sugerisse que Jesus tinha conexões com tradições pagãs. Giordano Bruno foi queimado na fogueira, em parte por ensinar que Jesus era um mago no melhor sentido da palavra, alguém que dominava as leis ocultas da natureza através do conhecimento hermético. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O que os inquisidores entendiam e o que muitos cristãos modernos não conseguem ver é que reconhecer as conexões entre Jesus e Thoth não diminui Jesus. Na verdade, coloca Jesus em um contexto muito mais grandioso. Em vez de ver Jesus como uma anomalia histórica, um evento único sem precedentes, podemos vê-lo como o culminar de uma tradição de sabedoria que se desenvolveu ao longo de milênios. Jesus não rejeitou essa tradição. Ele a cumpriu, a purificou, a tornou acessível a todos. Os textos gnósticos que sobreviveram mostram Jesus ensinando que o reino de Deus não é um lugar físico, mas um estado de consciência. Ele ensina que cada pessoa tem uma centelha divina interior, que pode ser despertada através do conhecimento correto. Ele fala sobre múltiplos níveis de realidade, sobre a natureza ilusória do mundo físico, sobre a possibilidade de transcender as limitações da condição humana comum. Tudo isso é linguagem hermética clássica. No Evangelho de Filipe, outro texto de Nag Hammadi, Jesus é apresentado como alguém que ensina técnicas específicas para despertar a consciência espiritual. Ele fala sobre o quarto nupcial, sobre a união dos opostos, sobre a alquimia interior, que transforma o chumbo da consciência comum no ouro da consciência divina. São metáforas e conceitos que podem ser encontrados palavra por palavra nos textos herméticos. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é que recentes descobertas arqueológicas no Egito revelaram templos do período ptolomaico que contêm representações de Thoth lado a lado,
com figuras que os arqueólogos identificaram como precursores iconográficos de Jesus. Existem relevos que mostram Tote ressuscitando mortos, curando enfermos, ensinando multidões. As poses, os gestos, os símbolos são praticamente idênticos às representações posteriores de Jesus. Isso sugere que as histórias sobre Jesus podem ter sido conscientemente moldadas para ecoar as antigas tradições sobre Tote. Não estou dizendo que Jesus não existiu ou que seus ensinamentos foram inventados. Eu estou sugerindo algo muito mais profundo, que Jesus pode ter conscientemente cumprido arquétipos e padrões que já existiam na tradição hermética, que ele pode ter visto sua missão como a democratização final dos ensinamentos que Tote havia dado aos iniciados. Os primeiros cristãos certamente entendiam isso. As catacumbas de Roma estão cheias de símbolos que são simultaneamente cristãos e herméticos. O peixe, a cruz, o pastor, todos esses símbolos têm significados específicos na tradição hermética que vão muito além de suas interpretações cristãs convencionais. Os primeiros cristãos estavam falando duas linguagens ao mesmo tempo, uma esotérica para as massas, outra esotérica para os iniciados. Escreva Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E quando começamos a examinar os textos gnósticos que sobreviveram à destruição sistemática da Igreja, encontramos algo que deveria abalar as fundações de tudo que acreditamos sobre o cristianismo primitivo. O Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi, contém passagens que são traduções quase literais de textos herméticos muito mais antigos. Jesus diz: aquele que bebe da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Esta não é teologia cristã convencional. Esta é pura doutrina hermética sobre a união do discípulo com o mestre, sobre a dissolução das barreiras entre o humano e o divino. No Corpus Hermeticum, Tote ensina exatamente o mesmo princípio. O iniciado deve se tornar um com Hermes para receber os mistérios. A linguagem, a estrutura, até mesmo as metáforas são idênticas. Não pode ser coincidência. Os textos gnósticos falam constantemente sobre gnosis, conhecimento direto da divindade. Mas gnosis não é uma palavra grega original. É uma transliteração da palavra egípcia, rek, que aparece milhares de vezes nos textos de Tote como o conhecimento secreto que transforma o iniciado em um Deus vivo. Os gnósticos estavam preservando tradições egípcias ancestrais sob roupagem cristã. Mais perturbador ainda é descobrir que os próprios evangelhos canônicos contêm camadas herméticas que foram sistematicamente ignoradas ou mal interpretadas. Quando Jesus fala em parábolas, ele está usando a mesma técnica pedagógica que Tote empregava nos templos egípcios: revelar verdades aos iniciados enquanto mantém os profanos na ignorância. Jesus diz explicitamente: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Isto não é caridade cristã. Isto é iniciação hermética clássica, a divisão entre os que podem receber o conhecimento secreto e os que devem permanecer com interpretações superficiais. As próprias palavras de Jesus ecoam fórmulas herméticas específicas. Quando ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, está repetindo uma fórmula iniciática egípcia, onde Tote se identifica como o caminho dos deuses, a verdade de Maat e a vida eterna. Quando Jesus fala sobre renascer da água e do Espírito, está descrevendo os mesmos rituais de renascimento espiritual que aconteciam nos templos de Tote há milênios. A água representava a purificação inicial. O Espírito representava a infusão da consciência divina. Os iniciados egípcios passavam por morte simbólica e renascimento, exatamente como Jesus descreveu a Nicodemos. Mas talvez o mais chocante seja descobrir que a própria crucificação segue padrões herméticos antigos. Nos textos de Tote, encontramos descrições detalhadas de rituais onde o iniciado deve
deve morrer simbolicamente na cruz da matéria para renascer como espírito imortal. A cruz não era originalmente um símbolo cristão. Era um símbolo hermético, representando a interseção entre o mundo material horizontal e o mundo espiritual vertical. O iniciado deveria ser crucificado nesta interseção para transcender ambos os mundos. Jesus pode ter conscientemente encenado este drama hermético ancestral, transformando um ritual esotérico em evento histórico para ensinar as massas através de simbolismo vivo. A ressurreição também possui paralelos herméticos precisos. Nos textos das pirâmides, Thoth ressuscita Osíris através de palavras de poder específicas. Thoth literalmente fala Osíris de volta à vida, assim como Jesus é descrito usando palavras para ressuscitar Lázaro. Mais significativo ainda, nos textos herméticos tardios, Thoth promete aos iniciados que eles também ressuscitarão em corpos de luz se dominarem os ensinamentos secretos. A ressurreição corporal não era conceito judaico original, era doutrina hermética que entrou no cristianismo através dos círculos gnósticos que preservavam as tradições egípcias. Não espere, baixe o seu livro digital que está disponível agora no primeiro comentário fixado. Os primeiros padres da igreja sabiam disso perfeitamente. Clemente de Alexandria, que tinha acesso a bibliotecas que hoje não existem mais, escreveu extensivamente sobre as conexões entre os ensinamentos de Jesus e a sabedoria hermética egípcia. Ele não via contradição alguma. Para Clemente, Jesus era o cumprimento final das profecias de Thoth sobre um grande mestre que viria democratizar os mistérios. Orígenes, outro padre da igreja, explicitamente afirmava que Jesus ensinou doutrinas esotéricas aos discípulos mais próximos, enquanto dava ensinamentos simplificados às multidões. Isto é puro modelo hermético de iniciação em níveis. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo para sempre. Quando Constantino transformou o cristianismo em religião oficial do império, ele precisava de uma versão que servisse aos propósitos políticos de unificação e controle. Os aspectos herméticos do cristianismo primitivo eram perigosos, porque ensinavam que cada pessoa podia se tornar divina através do conhecimento direto. Isto ameaçava a estrutura hierárquica que Constantino queria estabelecer. A igreja precisava de fiéis dependentes, não de iniciados autônomos. Foi então que começou a perseguição sistemática aos textos gnósticos e herméticos. Não era apenas sobre heresia teológica, era sobre poder político. Uma religião que ensina que você pode conhecer Deus diretamente, não precisa de intermediários. Uma religião que promete transformação pessoal através de práticas específicas, não precisa de instituições controladoras. Os ensinamentos herméticos dentro do cristianismo primitivo representavam uma ameaça existencial ao modelo de igreja que estava sendo construído. Os textos foram queimados, os líderes gnósticos foram executados, as comunidades hermético-cristãs foram dispersas. Mas alguns textos sobreviveram, escondidos em jarras no deserto egípcio, preservados em mosteiros remotos, transmitidos secretamente através de linhagens iniciáticas clandestinas. E quando estes textos são finalmente traduzidos e estudados sem preconceitos dogmáticos, revelam uma verdade que a igreja institucional sempre soube, mas nunca admitiu. O cristianismo primitivo era muito mais próximo dos ensinamentos herméticos de Thoth do que da teologia que foi posteriormente imposta. Esta supressão não foi acidente histórico. Foi operação deliberada para apagar as raízes esotéricas do cristianismo e substituí-las por dogmas que servissem melhor aos propósitos de controle institucional. As consequências desta operação ecoam até hoje. Milhões de cristãos sinceros nunca souberam que seus símbolos mais sagrados têm significados herméticos profundos que vão muito além das interpretações convencionais que receberam.
Nunca souberam que Jesus pode ter conscientemente cumprido profecias e padrões herméticos ancestrais em sua missão terrena. O que mais me impressiona é perceber que esta não foi apenas perda histórica, foi roubo espiritual. Gerações de buscadores sinceros foram privadas de técnicas e conhecimentos que poderiam ter transformado suas vidas de maneiras que mal podemos imaginar. Os ensinamentos herméticos que Jesus pode ter incorporado em sua missão continham métodos práticos para despertar capacidades latentes da consciência humana, para estabelecer comunicação direta com dimensões superiores da realidade, para alcançar estados de consciência que transcendem completamente as limitações da experiência ordinária. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, mas talvez o mais perturbador seja perceber que a supressão continua até hoje, só que de forma mais sutil. Quando estudiosos sérios tentam pesquisar estas conexões, são marginalizados academicamente. Quando autores escrevem sobre estes temas, são rotulados de teóricos da conspiração ou New Age superficial. A mesma estrutura de poder que queimou os textos gnósticos continua operando para manter estas verdades longe do conhecimento público. A partir de agora, quando você pega este fio e segue até suas últimas consequências, o que encontra é ainda mais chocante. Porque não estamos falando apenas de textos queimados ou de ensinamentos perdidos. Estamos falando de uma falsificação deliberada de toda uma tradição espiritual. Os arquitetos desta operação não apenas removeram conteúdo, eles inseriram substitutos, dogmas criados especificamente para manter as pessoas longe do verdadeiro poder que Jesus demonstrou e ensinou. Pense nisso por um momento. Se os ensinamentos herméticos eram realmente parte central da mensagem de Jesus, então a teologia que foi construída para substituí-los não é apenas incompleta, é inversão, onde Jesus ensinou métodos para despertar poderes divinos dentro do ser humano. A doutrina oficial ensina dependência total de intermediários institucionais, onde os textos herméticos falam de divinização da consciência através de práticas específicas. A versão oficial promove submissão intelectual e espiritual. Esta não foi apenas edição histórica, foi engenharia espiritual de massa. E aqui está o que talvez seja mais impressionante de tudo. Os símbolos foram mantidos, mas seus significados foram completamente alterados. A cruz, que nos textos herméticos representa a intersecção entre as dimensões material e espiritual, o ponto onde a consciência pode transcender suas limitações ordinárias, foi transformada em símbolo de sofrimento e sacrifício passivo. O peixe, que representava a iniciação nos mistérios aquáticos da regeneração espiritual, virou apenas marca de identificação religiosa. Mesmo a Eucaristia. Nos contextos herméticos, rituais envolvendo pão e vinho eram tecnologias específicas para alterar estados de consciência e estabelecer conexão direta com realidades superiores. Eram práticas iniciáticas reais, não apenas símbolos comemorativos. Jesus, muito provavelmente, estava transmitindo uma técnica hermética real quando instituiu este ritual. Mas a versão que chegou até nós foi completamente despojada de seu conteúdo prático transformador. E escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. É como se alguém pegasse o manual de operação de uma máquina complexa e removesse todas as instruções técnicas, deixando apenas descrições poéticas sobre como a máquina é bonita. O resultado é que gerações inteiras ficaram admirando a máquina sem jamais descobrir como operá-la. Mas talvez ainda mais perturbador seja perceber que esta operação não terminou na Idade Média. Ela continua hoje através de mecanismos muito mais sofisticados. Qualquer pesquisador sério que tenta explorar estas conexões entre hermetismo e cristianismo primitivo se depara imediatamente com barreiras institucionais quase
quase impenetráveis. As universidades teológicas simplesmente não financiam este tipo de pesquisa. Os departamentos de história antiga evitam cuidadosamente qualquer linha de investigação que possa levar a conclusões inconvenientes sobre as origens do cristianismo. E quando evidências arqueológicas emergem que apoiam estas conexões, elas são ou minimizadas academicamente ou enterradas em publicações tão especializadas que nunca chegam ao conhecimento público. Há poucos anos, descobertas em Nag Hammadi e outros sítios arqueológicos revelaram textos que mostram conexões ainda mais diretas entre os ensinamentos de Jesus e as tradições herméticas. Textos onde Jesus fala explicitamente sobre técnicas para despertar poderes divinos latentes, sobre métodos específicos para transcender as limitações da consciência ordinária, sobre práticas que soam exatamente como aquelas descritas nos textos atribuídos a Thoth. Mas onde estão estas descobertas na educação religiosa mainstream? Onde estão nos seminários? Onde estão nos livros que chegam às livrarias? Elas existem apenas em círculos acadêmicos extremamente restritos, discutidas em linguagem tão técnica que se torna inacessível para qualquer pessoa normal que poderia se beneficiar deste conhecimento. E quando alguém tenta popularizar estas informações, acontece algo muito revelador. Imediatamente são rotulados. Se é um acadêmico, perde credibilidade institucional. Se é um autor independente, é classificado como teórico da conspiração. Se é um líder religioso, é acusado de heresia. O mesmo padrão que funcionou por 2000 anos continua funcionando perfeitamente hoje. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O que me deixa absolutamente impressionado é perceber que vivemos em uma época onde temos acesso a mais informações históricas sobre origens do cristianismo do que qualquer geração anterior. Temos manuscritos, temos arqueologia, temos métodos de análise textual extraordinariamente precisos. E mesmo assim, o conhecimento que estas ferramentas revelam permanece efetivamente censurado para a vasta maioria das pessoas que se consideram cristãs. Elas continuam recebendo a mesma versão editada que foi criada no quarto século, como se os últimos 1700 anos de descobertas arqueológicas e scholarship histórico simplesmente não existissem. Como se os manuscritos do Mar Morto, os textos de Nag Hammadi, as descobertas em Oxirrinchus e dezenas de outras fontes primárias fossem irrelevantes para compreender o que Jesus realmente ensinou e praticou. Isso não é coincidência. É manutenção deliberada de um sistema que depende da ignorância histórica para manter seu poder institucional. Porque imaginem o que aconteceria se milhões de cristãos descobrissem que Jesus provavelmente ensinou técnicas específicas e práticas para despertar poderes divinos latentes na consciência humana. Que seus milagres não foram violações sobrenaturais das leis naturais, mas demonstrações de capacidades que qualquer ser humano pode desenvolver através de treinamento adequado. Que a promessa de vida eterna não se refere à recompensa post-mortem, mas a estados de consciência que transcendem completamente a identificação com o corpo físico e podem ser alcançados nesta vida através de práticas específicas. Se isso se tornasse conhecimento público widespread, o que aconteceria com instituições que baseiam toda a sua autoridade na premissa de que os seres humanos são fundamentalmente pecaminosos e incapazes de conexão direta com o divino sem intermediação clerical? A resposta é óbvia. Elas se tornariam obsoletas da noite para o dia. Escreva "Deus é fiel" se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Por isso, a supressão continua. Por isso, pesquisadores sérios que exploram estas áreas enfrentam obstáculos institucionais sistemáticos. Por isso, livros que apresentam estas ideias de forma acessível são marginalizados ou atacados.
Por isso, documentários sobre estes temas raramente conseguem financiamento ou distribuição adequada. Não é paranoia, é business as usual de um sistema que construiu seu poder sobre a manutenção de uma versão específica da história que serve aos seus interesses institucionais. E talvez o mais trágico de tudo seja perceber quantas pessoas sinceramente religiosas permanecem completamente alheias a esta realidade. Pessoas que dedicaram suas vidas inteiras a seguir ensinamentos que podem ser versões drasticamente editadas e distorcidas daquilo que Jesus realmente transmitiu. Pessoas que poderiam estar praticando técnicas transformadoras reais, mas em vez disso, permanecem presas em rituais que foram esvaziados de seu conteúdo prático original. É como se alguém tivesse passado a vida inteira tentando voar com um manual de aviação do qual removeram todas as páginas sobre como ligar os motores. A tragédia não é apenas histórica, é pessoal, é espiritual. É a diferença entre transformação real e simulação institucional de espiritualidade. E tudo isso acontece enquanto os verdadeiros ensinamentos permanecem tecnicamente disponíveis para quem sabe onde procurar. Eles não foram completamente destruídos. Foram apenas tornados suficientemente inacessíveis para manter a operação funcionando sem criar mártires óbvios ou evidências inegáveis de censura. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. É supressão através de obscuridade. E funciona perfeitamente. Talvez você esteja se perguntando por que alguém dedicaria tanto tempo explorando estas conexões aparentemente impossíveis entre tradições que supostamente nunca se encontraram. Por que insistir em revelar paralelos que as instituições religiosas preferem manter separados em compartimentos herméticos? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profundamente perturbadora. Porque quando você entende que Jesus pode ter ensinado técnicas práticas de transformação da consciência derivadas de tradições egípcias milenares, você percebe que o cristianismo que conhecemos hoje pode ser apenas uma sombra pálida daquilo que deveria ter sido. Isso muda absolutamente tudo sobre como vemos espiritualidade, religião e nosso próprio potencial humano. Não estamos falando apenas de curiosidades históricas ou especulações acadêmicas interessantes. Estamos falando sobre a possibilidade de que gerações inteiras de pessoas sinceramente religiosas tenham sido privadas de conhecimentos que poderiam ter transformado suas vidas de maneira radical e prática. Técnicas reais de expansão da consciência, métodos específicos de conexão direta com estados elevados de percepção, práticas concretas que foram sistematicamente removidas dos ensinamentos cristãos ao longo dos primeiros séculos. Imagine por um momento o que significaria descobrir que aqueles milagres que você sempre ouviu falar não eram eventos únicos e sobrenaturais, mas demonstrações de capacidades humanas que podem ser desenvolvidas através de práticas específicas. Que a ressurreição não era apenas um evento histórico isolado, mas um símbolo de processos de transformação da consciência que eram ensinados de forma prática nas escolas de mistérios egípcias. Que quando Jesus falava sobre o reino dos céus, ele estava se referindo a estados específicos de consciência que podem ser alcançados através de técnicas precisas que Thoth havia codificado milhares de anos antes. Isso não diminui a importância espiritual destes ensinamentos. Na verdade, os torna infinitamente mais poderosos e relevantes para a nossa vida cotidiana, porque significa que não precisamos esperar por uma vida após a morte para experimentar transformação espiritual profunda. Significa que não precisamos depender exclusivamente da fé cega ou da mediação de instituições para acessar estados elevados de consciência. Significa que aquilo que chamamos de divino pode estar muito mais próximo e acessível do que jamais imaginamos.
Mas aqui está o problema que as instituições religiosas enfrentam há 2000 anos. Se estas técnicas práticas estivessem amplamente disponíveis e fossem ensinadas de forma sistemática, as pessoas descobririam que podem ter experiências espirituais profundas e transformadoras sem precisar de mediação institucional. Descobririam que podem acessar aquilo que chamamos de divino através de práticas pessoais diretas, sem precisar de interpretações doutrinárias complexas ou sistemas hierárquicos de autoridade espiritual. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E é exatamente por isso que estes conhecimentos foram sistematicamente suprimidos ao longo da história. Não por serem falsos ou perigosos em termos espirituais, mas por serem perigosos em termos institucionais. Uma população que pode acessar experiências espirituais transformadoras através de práticas pessoais diretas é uma população que não precisa de mediação clerical para se conectar com o sagrado. É uma população que pode questionar interpretações doutrinárias baseada em experiência direta, ao invés de aceitar dogmas baseada apenas em fé. Por isso os textos gnósticos foram declarados heréticos. Por isso as tradições de mistérios foram perseguidas como paganismo. Por isso, qualquer forma de cristianismo que mantinha elementos práticos derivados das tradições egípcias foi sistematicamente eliminada dos registros oficiais. Não porque eram menos verdadeiros espiritualmente, mas porque eram mais ameaçadores institucionalmente. E hoje, 2000 anos depois, continuamos vendo os mesmos padrões se repetindo. Pesquisadores que exploram estas conexões enfrentam resistência acadêmica sistemática. Livros que apresentam estas ideias são marginalizados ou atacados. Documentários sobre estes temas raramente conseguem distribuição adequada. Sempre há explicações aparentemente racionais para esta resistência, mas o padrão é consistente demais para ser coincidência. O que mais me impressiona é perceber quantas pessoas genuinamente espirituais permanecem completamente alheias a estas possibilidades. Pessoas que dedicaram suas vidas inteiras a seguir ensinamentos cristãos, sem jamais suspeitar que podem estar praticando versões drasticamente editadas daquilo que Jesus realmente transmitiu. Pessoas que poderiam estar experimentando transformações profundas da consciência, mas em vez disso permanecem limitadas a rituais que foram esvaziados de seu conteúdo prático original. É como se alguém tivesse passado a vida inteira tentando voar com um manual de aviação do qual removeram todas as páginas sobre como ligar os motores. As partes inspiradoras continuam lá. As descrições poéticas sobre a beleza do voo continuam intactas. Mas as instruções técnicas específicas que tornam o voo possível foram cuidadosamente removidas. E depois nos perguntamos por que tantas pessoas se sentem espiritualmente frustradas, como se estivessem sempre chegando perto de algo transformador, mas nunca conseguindo realmente alcançar. Porque talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Talvez estejamos tentando praticar espiritualidade com manuais dos quais removeram as páginas mais importantes. Talvez aquilo que chamamos de fé seja apenas um substituto pobre para técnicas práticas que deveriam estar produzindo experiências diretas e transformadoras. Talvez a sensação de que algo essencial está faltando não seja paranoia espiritual, mas intuição correta sobre conhecimentos que foram sistematicamente removidos de nossa tradição. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E aqui está a ironia mais cruel de toda esta situação. Os conhecimentos não foram completamente destruídos.
Eles continuam tecnicamente disponíveis para quem sabe onde procurar e como interpretar os símbolos. Os textos herméticos continuam existindo. Os papiros gnósticos continuam sendo traduzidos. As tradições de mistérios deixaram rastros suficientes para serem reconstruídas por quem tem paciência e conhecimento para conectar os fragmentos. Mas foram tornados suficientemente obscuros e inacessíveis para manter a maior parte das pessoas dependentes de interpretações institucionais. É supressão através de complexidade e obscuridade. Você não precisa queimar livros se pode torná-los incompreensíveis para 99% da população. Você não precisa proibir conhecimentos se pode isolá-los em departamentos acadêmicos especializados onde permanecem como curiosidades intelectuais ao invés de práticas transformadoras. E funciona perfeitamente. A maior parte das pessoas continua acreditando que espiritualidade é questão de fé ao invés de técnica. Continua assumindo que experiências místicas são raras e excepcionais ao invés de resultados naturais de práticas específicas. Continua dependendo de mediação institucional para acessar aquilo que pode estar naturalmente disponível através de métodos diretos. Mas talvez as coisas estejam começando a mudar. Talvez estejamos chegando a um ponto onde informação suficiente está disponível para pessoas determinadas reconstruírem aquilo que foi fragmentado. Talvez a mesma tecnologia que permite acesso instantâneo a textos antigos também permita que mais pessoas descubram estas conexões por conta própria. Talvez seja por isso que conversas como esta se tornam cada vez mais importantes. Não para atacar tradições religiosas sinceras, mas para expandir nossa compreensão sobre o que espiritualidade realmente pode significar. Para resgatar técnicas práticas que podem transformar fé em experiência direta. Para reconectar cristianismo com suas raízes mais profundas e transformadoras. Porque, no final das contas, a verdade espiritual não precisa de proteção institucional. Ela pode se defender sozinha. O que precisa de proteção são as estruturas de poder que dependem de versões editadas da verdade espiritual para manter seu controle. E talvez seja exatamente isso que está começando a desmoronar quando suficientes pessoas descobrem que podem ter acesso direto àquilo que sempre pensaram precisar de mediação para alcançar. Não espere. Baixe o seu livro digital, que está disponível agora no primeiro comentário fixado. Se esta conversa despertou algo em você, se sentiu que existe muito mais para explorar além daquilo que as versões oficiais da história nos contaram, não deixe essa sensação morrer. Procure os textos que mencionamos. Explore as conexões por conta própria. Descubra o que acontece quando você para de aceitar interpretações prontas e começa a investigar as fontes diretamente. Porque talvez você descubra que aquilo que sempre chamou de fé pode se transformar em algo muito mais poderoso e transformador do que jamais imaginou possível.